Senta que lá vem história. Mas é uma história boa. Eu comentei, né, sobre o estágio, disse que estagiei, fiz um estágio no CEPEL, mas não expliquei. E eu vou contar para vocês. Bom, eu fiz o estágio porque eu sempre procurei estar envolvida com o idioma. Sempre foi meu sonho e eu entendia muito a importância do inglês. Então, eu sempre procurei estudar sozinha, não tenho facilidade para aprender, mas eu sempre busquei procurar saber. Na época eu não tinha recursos para ir para uma escola de idiomas e eu sabia que eu precisava estar no meio, estar envolvida, né, com algo que me levasse à prática desse idioma. E eu comecei a procurar uma graduação para eu fazer. Isso, gente, há 25 anos atrás. Gente, tem muito tempo. Mas é que para contar essa história, né, eu tenho que começar a ver aqui o ano. E isso há 25 anos atrás. Meu Deus, tem muitos anos, né? Eu queria muito fazer uma graduação, só que não tinha recursos nenhum, não tinha emprego, e eu cismei que eu ia fazer uma graduação e tinha que ter o idioma, o inglês. Aí pesquisa vai, pesquisa vem, na época era jornal, usava muito jornal, meio de comunicação na alta, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga, ela na época ela tinha um brechó. E às vezes quando eu ia fazer alguma coisa perto desse brechó que ela trabalhava, na verdade ela trabalhava nesse brechó. Esse brechó era da tia dela. Eu lembro que às vezes quando eu ia fazer alguma coisa na rua, eu passava lá para poder conversar com ela um pouco. Conversar, mas era assuntos de crescimento, sabe, aquela conversa, aquele papo. Não era só sobre sonhos, mas era papo de tentar uma melhoria, né? Para tentar mudar a vida. E eu ia para lá e a gente ficava conversando muito. Tinha um jornal lá. E aí a gente conversando, ela já estava querendo, a gente conversava, falava muito sobre graduação, sobre faculdade. E ela também queria alguma coisa. E eu já estava tentando ver alguma coisa e a gente começou a conversar. Ela tinha um jornal lá, ela me perguntou alguma coisa. Aí eu levei esse jornal para casa, depois eu fiquei olhando e aí eu descobri uma graduação de secretariado executivo trilingue, gente. Isso é 1900 e lá vai bolinha, porque nem existe mais. Nem existe mais essa graduação. Eu descobri essa graduação. E por que eu descobri essa graduação? Era um curso que ele tinha os 3 idiomas, inglês, francês e espanhol. Cara, era tudo que eu queria. Porque eu não queria fazer... Eu até tinha pensado na possibilidade de fazer letras, né? Aí eu olhei, mas não me identifiquei muito na época. Eu acho que o valor também era um pouco mais alto, porque era um curso que na época era um curso em alta. Hoje você nem escuta falar muito. Hoje fala mais, né, pedagogia. Eu acho que nem existe mais letras, não sei. E aí eu pesquisei, comecei a pesquisar, comentei com ela sobre esse curso. Ela também estava querendo fazer alguma graduação e a gente começou a conversar ali. E depois eu comecei a entrar nessa ideia, né? Eu costumo dizer que eu já co-criava nessa época, eu já usava algumas leis e nem sabia, né, que eu estava co-criando. E aí eu levei o jornal para casa. Na época você via muito essas coisas, você tinha que ligar. E eu lembro que eu levei o jornal, peguei o número. Gente, eu não tinha grana, não tinha, estava desempregada. Morava numa cidade que oportunidade de emprego, 0 oportunidade. Quem conhece Baixada vai entender exatamente o que eu tô falando. Quem mora na Baixada Fluminense
passa perrengue. Então, há 25 anos atrás, imagina o perrengue, era muito perrengue. E aí, ó, meu companheiro, esse aí é o metrô. Então, quem morou na Baixada Fluminense há 20 e poucos anos atrás, há 30 anos atrás, não, outro metrô. Vamos guardar. Então, quem morava na Baixada Fluminense há 30, 25 anos atrás, passava muito perrengue. Tinha que mentir aonde você morava, quando você fosse procurar emprego. Cara, era perrengue eita atrás de eita. Mas enfim, o foco é outro. Aí eu comecei a pensar, né, em possibilidades de ir fazer essa graduação. Era uma graduação muito em conta, era um preço assim, se fosse hoje, é como se fosse o preço dela equivalia a uma graduação EAD. E aí eu pensei que o meu plano para entrar nessa graduação, eu pensei assim, eu pago a primeira mensalidade e depois vai acontecer. O universo, gente, estão usando a furadeira e é isso, tá bom? Mas se liguem aqui nessa história que eu tô contando, que é real, história da minha vida. E aí eu falei isso, eu vou pagar a primeira mensalidade e depois vai acontecer. Eu sempre fui uma pessoa com muita fé, com muita certeza de que quando você procura algo e você faz um movimento para isso, as coisas acontecem. E sempre foi assim e sempre deu certo. Então eu comecei a pensar possibilidades e eu já tinha determinado que aquilo era meu. Eu só precisava arrumar uma forma de chegar até aquilo, porque já era meu.